As crianças que estarão descendo para o culto infantil. Crianças para o culto infantil. Os responsáveis pelo Ministério Infantil aqui da igreja pediram também para relembrar, ou ressalvar aos irmãos que nos domingos de celebração da ceia, as salas que já começam com as crianças pequenas lá embaixo, as irmãs que servem lá ficam aqui até o momento da celebração da ceia para também participarem. E só depois da celebração da ceia é que as salas lá, como o berçário, ficam operacionais, tá bom? Isso só para os domingos de celebração da ceia. Então fica aí o aviso aos pais e responsáveis para lembrarem-se também desta questão pertinente. E tendo as crianças descido para aprenderem juntas da palavra de Deus, nós também avançaremos um pouco mais na nossa compreensão da palavra do Senhor. A nossa adoração a Deus vai além, irmãos. Vai além do que cânticos entoados para a glória do nosso Deus. Vai além não significa que os cânticos não tenham valor ou sejam de menor importância, mas eles contribuem, mas não são tudo o que Deus espera de nós. Cantar ao Senhor é privilégio dos crentes, é uma bênção de Deus, mas também a oferta a Deus da nossa atenção, do nosso aprendizado na palavra de Deus e em especial a prática do que aprendemos para brilhar como luz no mundo. E para que o mundo possa crer que Jesus é o Senhor, faz toda a parte daquilo que Deus espera de mim e de você. Então vamos investir o nosso tempo estudando a palavra do Senhor e aplicando essa palavra de maneira prática ao nosso viver diário. Na nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos já sabem aí o tema decorado, eu imagino, nessa altura do campeonato, como diz o ditado. Jesus é a solução de Deus para as crises na igreja. Temos estudado e já cobrimos todos os capítulos de 1 a 4. Naqueles capítulos, Paulo trata mais diretamente o que eu tenho chamado de a crise dos partidos, divisões no meio da igreja por percepção errada dos crentes a respeito da sua liderança e a respeito das orientações de Deus. Mas agora, no capítulo 5, que adentramos no domingo anterior, vimos a instauração de uma nova crise ou o tratamento de uma nova crise, a crise da imoralidade. Paulo vai tratar dessa crise tanto ao longo do capítulo 5, quanto também em parte do capítulo 6. E isso, no tratamento dessa crise, ele traz princípios de fundamental importância para que a igreja se mantenha pura e de acordo com a vontade do Senhor, recebendo as bênçãos de Deus e vivendo nesse mundo a vida que Deus espera que ela viva. Nós vamos avançar. Nós cobrimos no domingo passado o trecho dos versos de 1 a 8 e hoje nós vamos concluir o capítulo 5 com a permissão do Senhor, analisando os versos de 9 a 13. Enquanto eu faço essa leitura, eu quero desde já revelar o subtema, o tema para esse trecho em específico, e é o seguinte: não se associe com irmãos impuros. Não se associe com irmãos impuros. Vamos ler o que a palavra de Deus tem a nos dizer a partir do verso 9, capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versão atualizada, nela a palavra de Deus nos diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro,
ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, reconhecendo que ela vem do Senhor e não parte de nós, que o nosso coração não é capaz de produzir aquilo que pertence às alturas celestiais, mas é capaz, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor, de receber as instruções do alto, de acolher a palavra do nosso Deus e de, em submissão à gloriosa vontade do Deus Altíssimo, obedecer às orientações do Senhor, para o nosso bem viver como filhos e filhas de Deus, para que a glória de Cristo se espalhe por toda a terra, como é o desejo revelado do Senhor, e para que no nosso viver estejamos agradando e glorificando a Jesus Cristo como Ele merece. Nos abençoa nessa noite, enquanto refletimos na Tua palavra. No santo nome de Jesus, oramos e pedimos, desde já agradecidos. Amém. Irmãos, então, reparem no início do verso 9, o verso onde nós iniciamos esse trecho. Ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo: já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Nosso texto, então, afirma essa sentença que é, no mínimo, curiosa. Já em carta vos escrevi. Nós estamos fazendo a exposição e estudando o que nós temos em mão e é intitulado como a primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto. E nesta primeira carta que Paulo está escrevendo, ele colocou na carta os seguintes dizeres: já em carta vos escrevi. Ué, mas se essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, como é que ele já escreveu em carta para os coríntios, inclusive falando sobre esse tema da imoralidade, né? Ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Tá? Então daqui, irmãos, nós entendemos que o que temos na nossa Bíblia como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, muito provavelmente, como o próprio texto indica, não foi a primeira carta que Paulo escreveu para os crentes de Corinto. Tá? Houve uma carta não inspirada, que nós não temos, né? Não foi preservada por Deus para nós, né? Carta, mas que carta, né? Então, uma carta anterior a esta, que não foi inspirada. Tá? Isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre a doutrina da inspiração das Escrituras. É importante entender corretamente que a doutrina da inspiração é a doutrina que afirma, à luz do que nós temos na palavra de Deus, que tudo aquilo que temos registrado e que foi escrito, a fonte desses escritos é Deus. Tá? Então, Deus utilizou homens santos para registrar a sua palavra, e muito do que tudo o que Deus usou esses homens para registrar, ficou aqui guardado para nós, e nós temos em mãos. Mas a inspiração fala do que veio da autoria de Deus para nós. Paulo também era um crente vivendo naquela época, e ele teve oportunidades de escrever para a igreja de Corinto e muito provavelmente também para outras igrejas, outros livros e cartas que não foram preservados. Tá? Como é que a gente sabe que a carta que Paulo escreveu não era uma carta inspirada por Deus também? Sabemos porque ela não está aqui preservada nas Escrituras. Isso nos mostra que a inspiração
não é a inspiração da pessoa. Não é que o apóstolo Paulo era um apóstolo inspirado, no sentido, por exemplo, artístico. Esse artista é um artista muito inspirado. Olha que quadros bonitos que ele faz, tá? A ideia da inspiração das Escrituras não tem nada a ver com isso. Não é que Paulo era inspirado e aí tudo que ele escrevia era a palavra de Deus. Paulo escreveu muita coisa que não era a palavra de Deus. Inclusive essa carta falando desse assunto que ele enviou à igreja de Corinto e que Deus não quis preservar. Mas nessa segunda carta, que na nossa Bíblia é a primeira, nós temos a orientação de Paulo e ele faz menção dessa carta anterior, tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente em relação a isso. Quando você estiver estudando ou se alguém lhe perguntar, você pode explicar com clareza isso, tá bom? Então, dentro daquilo que é de fato palavra de Deus e que está registrado para o nosso ensino, nós temos Paulo dizendo que já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então, naquela carta anterior, Paulo já havia ensinado à igreja de Corinto o tema da não associação entre o crente e os impuros. Tá? O princípio de Deus, o qual Paulo fez menção naquela carta anterior, que não ficou preservada, porque não era inspirada por Deus, e também nesta carta inspirada e preservada que nós temos, Paulo mais uma vez está fazendo menção a este ensino, um ensino que ele recebeu da parte de Deus. Paulo não está inventando isso, nem é a opinião dele, como ele já explicou para os crentes daquela igreja, quando tratou a questão dos partidos na igreja. Não era as opiniões de Paulo, as de Apolo, as de Pedro e de outros líderes, mas sim o que eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo, mediante revelação de Deus. Então aqui, o princípio de Deus para a sua igreja é da não associação entre o crente e os impuros. E Paulo está aqui reforçando esse princípio para os crentes de Corinto. Agora, faz por bem entender corretamente quem são esses impuros, para que a gente não caia no equívoco de repente, tratar pessoas como impuros, sendo que Deus não os trata desta maneira. Bom, impuros, então, quando diz aí no verso 9, não vos associasseis com os impuros, diz respeito a quem? Primeiro, vamos entender que a palavra que na nossa Bíblia é traduzido por impuros é uma palavra que no original vem dessa raiz do grego, a palavra porneia, de onde vem, por exemplo, a palavra no português pornografia. É uma palavra que é usada para falar de impureza no contexto sexual. Tá? Então não está falando de impuro, por exemplo, no sentido de impureza ritual, né? Por exemplo, os judeus, eles tinham muitos ritos religiosos que, quando não eram observados corretamente, eles se tornavam impuros. E aí precisavam fazer outros ritos de purificação para poder estarem aptos a acessar o templo, o tabernáculo e etc. Tá? Não é desse tipo de impureza que a palavra aqui faz referência. Tá? É uma palavra bem específica que está falando a respeito à impureza no contexto sexual. Tudo que envolve prática sexual contrário à orientação da palavra de Deus se encaixa nesse contexto aqui de impureza. Bom, então, impuros aqui abrange praticantes de porneia, praticantes de imoralidade, de impureza sexual. Um exemplo disso seria a prática da fornicação, o relacionamento sexual
entre pessoas que não são casadas, não são marido e mulher. Tá? Então, a prática da relação sexual, por exemplo, alguém que está lá na universidade, ele encontra uma pessoa, se relaciona sexualmente com aquele, depois com outra pessoa, depois vai numa festa e com outra pessoa e assim por diante. Tá? Isso é chamado na Bíblia de fornicação. Esse é um dos tipos de prática de impureza sexual. A prática do adultério também é outra prática de impureza sexual, tá bom? E diversas outras práticas que na cidade de Corinto, em especial, eram praticadas na comunidade em geral, pelos descrentes. Lembra que a cidade de Corinto era uma cidade muito pervertida e perversa, então era de conhecimento das pessoas, e até o verbo corintianizar foi cunhado para falar de pessoas imorais no sentido da impureza sexual. A impureza sexual era praticada como adoração na cidade de Corinto pelos descrentes. Paulo está dizendo aqui, impuros são pessoas que estão envolvidas com esse tipo de prática de impureza sexual. Também, pensando nos impuros, Paulo destaca que esses impuros, quando ele está falando de impuros, ele não está se referindo aos deste mundo, não os deste mundo. E a ideia de mundo aqui é a ideia de sistema mundano. Então, os que não são, ou os que são deste mundo, são os descrentes, tá bom? Então ele está dizendo aqui, não os descrentes, não os deste mundo. Isso aparece no verso de número 10, que diz o seguinte, na explicação do próprio apóstolo Paulo. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Quando ele diz aí, não propriamente aos impuros deste mundo, entenda-se, não estou falando a respeito dos descrentes. É o que Paulo está dizendo aqui para aqueles crentes de Corinto. Então, os impuros são praticantes de impureza do âmbito sexual, não são os descrentes da cidade de Corinto, que Paulo está se referindo. Também não somente os praticantes de pecados de impureza sexual, mas também praticantes de outros tipos de pecado, como avareza, roubo e idolatria. Também caem aqui na qualificação de impuros. Perceba, o restante do verso 10 nos apresenta essa verdade. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. O próprio apóstolo Paulo, aqui sim, num texto inspirado pelo Senhor, mostra que na visão de Deus, esses qualificados como impuros abrangem tanto aqueles que estão envolvidos em práticas sexuais ilícitas, contrárias às escrituras sagradas, como também a outros tipos de pecado como esses. A avareza diz respeito ao amor ao dinheiro acima do amor a Deus, a adoração ao dinheiro e aos bens materiais. Então, aquele que está disposto a pecar, está disposto a desobedecer a Deus, a afrontar a Deus, até a negar a Deus e os caminhos do Senhor, por conta de dinheiro ou de bens deste mundo. Também a respeito de roubo, aquele que está envolvido em prática de roubo, está vivendo e usufruindo do fruto daquilo que vem de maneira ilegal. Tá? E também a prática da idolatria, seja a idolatria religiosa, aquele que está adorando qualquer pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo, tá? Seja essa pessoa quem for,
seja aí das religiões orientais ou até mesmo das religiões ditas cristãs, né? Adorando qualquer pessoa que não seja Jesus Cristo, está incorrendo na prática da idolatria. Ou adorando coisas, também, como temos nas religiões orientais e no materialismo ocidental. Pessoas que vão adorar coisas, tá? Não associam essa adoração a algo religioso, mas de fato é. Todo ser humano foi criado por Deus com o caráter de adorador. E todo ser humano adora. Se você conhece alguém que não é crente, ele também adora. Ele só não adora Jesus Cristo como Deus, mas ele adora ou o dinheiro, ou a esposa, ou o seu trabalho, ou os seus recursos, ou a sua profissão, os seus diplomas e inúmeras coisas. Alguns adoram seu aparelho celular, outros seu cachorro ou gato. Mas todo ser humano adora e, incorrendo na prática da idolatria, também se encaixa nesse contexto dos impuros. Lembrando que, como vimos anteriormente, esses impuros a qual o apóstolo Paulo se refere não são os descrentes. E se eles não são os descrentes, então quem são esses impuros a quem o apóstolo Paulo se refere? De fato, os impuros são aqueles que se dizem irmãos ou aqueles que se dizem crentes em Jesus Cristo, envolvidos em impureza sexual, incorrigíveis e não arrependidos. Tá? Quem são os impuros? Pessoas que você vai conhecer como crentes, tá? Ou um crente ou uma crente envolvido na prática da imoralidade, da impureza sexual, incorrigível. Não é aquele que não sabe o que está fazendo, sabe o que está fazendo, já foi exortado, já foi confrontado a respeito daquilo, mas se revela incorrigível. Tá? Incorrigível aí não é que não tem jeito para Deus corrigir, tá? É que a pessoa não tem interesse em abandonar aquela prática. Essa é a ideia do incorrigível aí. E não arrependidos, não se arrepende, não acha que está fazendo nada demais, seja porque despreza a pessoa de Deus, seja porque acredita que, como é um salvo em Jesus Cristo, este pecado, uma hora ou outra, de alguma maneira, já que o crente não é condenado, então esse pecado, de algum jeito, Deus vai dar o jeito dele lá, e lá na frente Deus resolve. Não preciso me preocupar com isso. Afinal de contas, já criei em Jesus, já sou um salvo, e todo salvo tem a sua salvação garantida. Por qualquer um desses dois motivos ou outro qualquer, a pessoa que se enquadra nesse ponto, ele é identificado por Paulo aqui como impuro. Além daqueles irmãos crentes envolvidos em impureza sexual que não querem abandonar e nem se arrepender, também aqueles crentes envolvidos na prática constante da avareza, da idolatria, da maledicência, da beberrice, do roubo. Vemos isso no verso de número 11, que eu volto a ler e que nos diz o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Perceba então que não só os pecados, as práticas da imoralidade sexual são abarcadas nessa classificação dos impuros, mas também as práticas já mencionadas aqui, de avareza, idolatria e
duas novas categorias, por assim dizer, de pecados são adicionadas à lista do versículo 10. Maledicência, falar mal das outras pessoas. Tá? Poderíamos chamar isso aqui de fofoca. Tá? Então, o fofoqueiro ou a fofoqueira entra também nesse quadro. Tá? E beberrice, né? Os beberrões, aqueles que vão beber e vão perder o seu sentido e vão com isso estar escandalizando as pessoas, carregando o nome de Deus, mas vencidos pelo álcool e pela bebida. Então, algo aqui é importante da gente perceber. Tá? Perceba que essas listas de pecados que o apóstolo Paulo utiliza para classificar os impuros, aqueles com quem os crentes não devem se associar, essas listas de pecados não são exaustivas. Tá? Ou seja, não são listas completas. Já sei então de quem que eu tenho que me afastar. É alguém com prática sexual errada, é alguém avarento, que ama o dinheiro, é alguém idólatra, é alguém fofoqueiro, é alguém bebum e é alguém ladrão. Pronto. Se não tiver fazendo isso, tiver fazendo outros pecados e for crente, aí não tem problema. Aí eu posso me associar à vontade, está bem definido aqui quais são os pecados capitais, os pecados principais que o crente praticando, os outros não devem se associar. Tá? Não é essa a ideia contida aqui, mas sim que essa lista não é exaustiva. Como é que a gente sabe que não é uma lista exaustiva? Porque a lista que aparece no verso 10, ela é ampliada no verso 11, com essas duas outras categorias. Isso nos mostra que no entendimento de Paulo, a ideia não era dar uma lista completa dos principais pecados, mas sim chamar a atenção dos irmãos para o crente que vive na prática de qualquer pecado apresentado com clareza nas Escrituras Sagradas. Então, tudo aquilo que é pecado, que é contrário ao Senhor Deus e que é passível de ser praticado de forma constante na vida do crente, produzindo escândalo para o mundo e escândalo dentro da igreja de Deus, qualquer tipo de pecado desse tipo, que é alimentado, que é cultivado pelo crente, se encaixa na classificação do que Paulo apresenta aqui como aqueles impuros, com os quais os crentes não devem se associar. Os impuros são de fato então, algum irmão, algum crente, algum irmão, alguma irmã que viva na prática constante do pecado, de forma incorrigível e não arrependida. Tá? Qualquer irmão que viva desta maneira, que está praticando o pecado, está ciente do seu pecado, tem sido exortado do seu pecado, confrontado, mas não está ligando para a exortação da palavra de Deus, para o conselho de Deus e da igreja, não se arrepende, não abandona, se enquadra nessa classificação dos impuros. Perceba algo mais aqui também. Essa classificação exclui da categoria de impuros os crentes, os irmãos, que tenham cometido algum pecado, seja ele de qualquer uma dessas classes. Pecado na área da impureza sexual, pecado na área da avareza, pecado na área do roubo, pecado em qualquer uma dessas áreas que foram listadas, ou qualquer outro tipo de pecado da prática que as Escrituras apresentam. Se esses irmãos caíram, ou esse irmão ou irmã caiu em pecado, mas se arrependeu, confessou o seu pecado e abandonou o pecado cometido, ele está fora dessa qualificação de irmão impuro. Tá?
que é a exortação, a orientação de Deus, é que o crente não se associe com ele. Bom? Então é importante deixar isso claro, porque como crentes nós não somos ainda capazes de viver em total perfeição e livre de todos os pecados de maneira definitiva. Somos livres do poder do pecado. Significa que o pecado não é mais capaz de escravizar o crente, como fazia quando éramos descrentes. Tá? Todo crente já tem, pelo Espírito de Cristo que habita nele, o poder suficiente para lutar contra o pecado e obter vitória. Todo crente já possui isso. Mas ainda contamos com a presença do pecado. Então ainda vamos trombar com o pecado, vamos tropeçar, vamos cair em algum lugar, mas como crentes devemos nos arrepender, confessar e abandonar. Fazendo isso, não somos vistos por Deus como crentes impuros, mas sim como crentes que estão realizando a sua vontade. Que fique claro isso aos irmãos. E aí, voltando para o ensino que o apóstolo Paulo nos traz nesses versículos, a pergunta que surge é: mas o que então a igreja deve fazer com os irmãos impuros? Já que impuros não está falando dos impuros do mundo, dos descrentes, mas sim de crentes que estão vivendo satisfeitos e sem se corrigirem na prática constante do pecado. O que a igreja deve fazer com eles? A orientação clara da palavra de Deus é: não se associe com esses irmãos. Se você é um crente e tem buscado agradar a Deus e quer obedecer ao Senhor, quer contar com as bênçãos de Deus na sua vida e as bênçãos de Deus sobre a vida dos seus irmãos, não se associe com os irmãos impuros. É importante aqui explicar, ou a gente refletir um pouco sobre isso. Não se associar com eles. Como assim não me associar com crentes que estão vivendo no pecado, satisfeitos no pecado, que não querem se arrepender, reconhecer, confessar e abandonar os seus pecados? O que quer dizer não se associar com eles? Eu coloquei aqui alguns exemplos que cabem bem a isso. Fique atento para que você haja em acordo com aquilo que é revelado pela palavra do Senhor. Por exemplo, não manter proximidade ou amizade, intimidade com essas pessoas. Irmãos, nós vivemos num tempo onde ser cristão, ou como outras pessoas diriam, ser evangélico, é algo que está na moda. É algo que traz um certo status social. É politicamente incorreto você dizer que não acredita em Deus. Você se apresentar como alguém que não é religioso de alguma maneira. Tá? E um reflexo, um resultado desta moda de religiosidade, e podemos até afirmar de religiosidade cristã, é o surgimento de várias denominações e várias igrejas. Então você não precisa ir muito longe para você encontrar igrejas com todo tipo de nome, para todo tipo de pessoa, para atender todo tipo de necessidade. E infelizmente, irmãos, é com tristeza que nós dizemos que muitas dessas igrejas não têm qualquer tipo de compromisso, nem com Deus e nem com a palavra do Senhor. Não são igrejas que estão instituídas nesse mundo, estabelecidas. Eu estou falando de igrejas aqui, não dos prédios, nem das placas e denominações. Mas eu estou falando das pessoas que estão dentro desses prédios espalhados por aí e que você vai ter contato com eles.
vai ter contato com eles na sua escola, na universidade, vai ter contato com eles no lugar onde você trabalha, são os seus vizinhos, é a pessoa lá que tira o carro lá perto da onde você mora. E vai ter contato com eles também lá na sua televisão, na internet. Pessoas que não estão interessadas em Deus, nos valores do Senhor, em glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, surge aqui um alerta, uma exortação para nós, né? O que fazer com uma pessoa que se apresenta como crente, se apresenta como cristão, mas que ao conviver com ele, porque é seu vizinho, porque é seu colega de trabalho, porque é seu colega na escola, ao conviver com ele você diz, poxa, esse aí até para ser descrente tem que dar uma melhoradinha, né? E eles é crente, e aí você talvez tenha um tempo lá de oração lá na sua empresa ou na sua escola, e se você chama ele, vem, e se ele vê alguém orando, ele diz amém, e de repente até na mochila dele, ou na casa dele, ou no carro dele tem lá um adesivo, só Jesus salva, e coisa desse tipo. Tá? Muito cuidado, irmãos, muito cuidado com quem você traz para próximo da sua vida, para perto da sua vida. Não somos desafiados pela palavra de Deus a duvidar da salvação das pessoas. A questão aqui não é essa. Duvidar se a pessoa é crente. E também em nenhum lugar a Bíblia diz para a gente definir quem é crente e quem não é. Esse papel é de Deus. Não sou eu que vou dizer, olha, aquele ali é crente, e carimbar um carimbo verde, né, de positivo na testa da pessoa. Isso é com Deus. Mas a igreja de Deus é chamada a julgar. A igreja de Deus é chamada a julgar os seus próprios membros. Nós vamos ver um pouco mais disso, esse texto vai falar disso. Tá? E a julgar os seus próprios membros, a julgar os seus irmãos da família da fé. E ao julgá-los, vamos entender melhor o que é esse julgar, tá? Entendendo que essas pessoas são os impuros, são aqueles que carregam o nome de cristão, mas estão vivendo na prática constante do pecado, sem se preocuparem, sem se arrependerem, sem abandonar, trazendo escândalo para o nome de Deus, você não deve manter proximidade, amizade, intimidade com essas pessoas. Avalie o seu círculo de amizade dentro da igreja e também fora da igreja. Aqueles que se aproximam dizendo-se cristãos. Não precisa dizer que ele é descrente, mas você não precisa andar junto dessa pessoa como seu amigo, como sua amiga. Não fazer negócios junto, sociedade com essas pessoas. Tá? Pessoas, mas ele é cristão. Ele já foi até batizado. Tá? Nós não somos convidados, desafiados por Deus a andar juntos, a viver, a amar, a interagir, a apoiar, a servir aqueles que vivem na prática da impureza. Impureza conforme explicado aqui e conforme encontrado nesse texto. Tá? Muito pelo contrário. Não devemos nos associar a essas pessoas. E a palavra no original para associação traz também esse significado de não manter proximidade. Aquele associado é o que mantém proximidade, aquele associado é o que faz negócios junto, é o que estabelece sociedade, então não devemos fazer isso. Aquele associado é aquele que namora, é o que noiva, é o que se casa. Tá? Então, não namore alguém que disse que é crente porque ele disse que é crente. Se você está aí na fase do namoro, né? Cuidado. Até o Satanás pode dizer que é crente. E no caso dele, ele pode dizer com verdade. Porque ele acredita em Jesus Cristo. Mas ele não ama a Jesus.
não obedece a Jesus, não se submete à palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso, com o namorado, com o noivo, com o marido ou a esposa que você vai escolher para a sua vida, tá? Seja num casamento, seja num recasamento, avalie bem a orientação da palavra de Deus e olhe para a prática da vida dessa pessoa. Se ele diz que é crente, se ele traz para você o certificado de batismo, se ele mostra lá o livro de membro da igreja, o nome dele está assinado, nada disso deve contar, mas sim a prática da vida desse irmão, dessa irmã. Se ele vive na prática da imoralidade sexual constante, inclusive quer estender essa prática para você, tá? Se ele é alguém que ama o dinheiro acima de tudo, se ele é alguém que está vivendo de furto, de ilegalidade, fruto da ilegalidade, de furto, de roubo, se dizendo crente, saia fora, afaste-se desse tipo de pessoa. Não se associe com eles. É a orientação da palavra de Deus. Não congregar, não se reunir, não cultuar com eles. E talvez esse poderíamos dizer é o ponto principal da exortação do apóstolo Paulo, nesse trecho em específico. Ele já falou disso nos versículos anteriores, quando ele introduziu a questão da imoralidade no seio da igreja. Verso 3, aqui mesmo no capítulo 5, ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E no verso 2, ele diz, com maior clareza ainda, no final do verso 2, que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que ele está dizendo aqui é, não se reúna com pessoas impuras, pessoas que carregam o nome de Cristo na boca, mas na prática de vida estão vivendo abraçadas com o pecado, na prática constante de qualquer princípio das Escrituras que vai contra os desígnios do Senhor. Não congregue com eles, não se reúna com eles, não cultue com eles, não adore a Deus junto com eles. Tá? Então, cuidado. Aqui cabe outra exortação. Cuidado quando alguém convida você, né? Vamos lá na minha igreja, né? Você fala, rapaz, se é igreja, eu vou. Né? Afinal de contas, é de Deus. Não é não? Olha, cuidado, pode ser que não. Viu? Pode muito bem ser que não. Tá? Ah, pastor, então não posso ir para nenhuma igreja se alguém me convidar? Lembra, deixa eu explicar uma coisa anterior a isso, tá? Quando nós falamos de ir em alguma outra igreja, nós estamos falando de um evento promovido por alguma outra igreja, abraçado pela sua igreja. Evidentemente, se você é membro desta igreja, é nesta igreja que você deve congregar. Já temos estudado isso aqui juntos. Mas, mesmo congregando nessa igreja como membro, eventualmente estaremos como igreja prestigiando, visitando outras igrejas. Então, o que eu diria? Não é que você não pode nunca ir em nenhuma igreja. Mas se você é convidado para ir em alguma igreja que não é essa igreja que está promovendo essa visita, a igreja não vai massivamente participar, os pastores que conhecem aquela igreja não estão orientando você para ir lá, então você deveria trazer para o seu pastor essa situação, conversar, dizer, pastor, tem uma igreja assim, 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 eu fui convidado para ir lá, devo ir nessa igreja ou não devo ir? O senhor conhece essa igreja? É uma boa igreja? Se eu for lá, isso vai ser bênção para mim ou pode ser até uma maldição na minha vida? Infelizmente, irmãos, o tempo em que nós vivemos, essa é a realidade. E se você quiser fazer, não, isso é com Deus, eu vou, se é a igreja eu vou. Cuidado para que você não esteja incorrendo
na prática daquilo que o apóstolo Paulo está exortando nesse momento aqui. Tá? Não é desejo de Deus que os seus filhos, crentes, irmãos e irmãs, estejam associados com aqueles que, ainda que com o nome de crente, vivem na prática da impureza, seja ela de qual tipo for. Tendo deixado isso claro, tem aí também uma exortação no final do verso 11, que cabe, diz o seguinte: com esse tal nem ainda comais. Então, também é importante não recebê-los como frequentadores da sua casa, nem frequentar a casa dessas pessoas. Mas ele é crente. Mas você sabe que ele é crente, mas ele está na prática da imoralidade sexual. Ele é crente, mas ele está envolvido com roubo, com furto, com ilegalidades. Ele é crente, mas ele é um adorador de ídolos. Ele se diz crente, mas tudo aquilo que nós temos visto. E você já disse, você já conversou, você já exortou, mas ele, não, lá na minha igreja ninguém liga, não. Não, lá é assim mesmo, isso aí é que você é radical demais. Né? Então, os radicais demais são convidados a comer junto com os radicais demais. Né? E nem comer junto com essas pessoas. Na verdade, irmãos, essa ideia de radical demais, muitas vezes é simplesmente a desculpa que as pessoas vão usar para viver constantemente no seu pecado, sem nunca tratar. E aí nós que queremos observar o que a palavra de Deus nos diz e agradar ao Senhor nosso Deus, somos categorizados como radicais. Mas não é radicalismo nenhum, muito pelo contrário. É a simples e pura prática da obediência à palavra do nosso Deus. Esteja ciente disso. Não tenha vergonha de ser categorizado como radical por tomar posição diante daquilo que é o ensino claro da palavra de Deus para nós como igreja, como filhos e filhas do Senhor. No verso 12, Paulo retoma o argumento que ele vinha apresentando. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Paulo apresenta aqui, mais uma vez, a explicação de que o foco são os crentes e não os descrentes. Tá? Ele não está falando aqui das pessoas que estão no mundo, mas ele está falando aqui daqueles que estão no seio da igreja, daqueles que estão no meio do povo de Deus, identificando-se como crentes também. Ele faz aqui duas perguntas retóricas. Tá? Essas perguntas já vêm carregadas da sua própria resposta. Na argumentação de Paulo, dá para perceber que aqui ele usa esse elemento da retórica. E a pergunta aqui pode ser colocada da seguinte maneira, essas duas perguntas, né? A primeira pergunta que ele coloca aí, eu deveria julgar os de fora? Tá? A ideia que ele quer comunicar com essa primeira parte do verso 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? E a resposta clara da palavra de Deus é claro que não. Eu não deveria julgar os de fora estão fora. E a outra pergunta retórica que aparece aí, vocês deveriam julgar os de dentro? Paulo está fazendo uma pergunta, mais uma vez retórica, estendida para aqueles irmãos. A ideia dos de fora ali são os descrentes, né? O mundo. E os de dentro são os crentes, os de dentro da igreja, os demais membros. E a resposta é claro que sim. Embora a resposta não venha declarada no texto, ela já vem acompanhada da pergunta por conta do elemento retórico utilizado por Paulo aqui. E aí, irmãos, surge essa questão paralela importante de pensarmos e ressaltar. Se de fato é vontade de Deus, e como nós estamos vendo aqui, que os crentes deveriam julgar os de dentro, a pergunta que surge sobre os de fora, é Deus quem vai julgar, né? Isso aparece no verso 13, a primeira parte.
Os de fora, porém, Deus os julgará. Mas a pergunta sobre o juízo dos de dentro, o juízo dos crentes, o juízo que a igreja deve fazer, o julgamento que a igreja deve fazer é: qual julgamento é esse? Qual é o julgamento que a igreja é desafiada a fazer a respeito dos seus próprios membros, a respeito de si mesma? Um irmão fazendo a respeito de outro irmão. Ah, mas eu sempre achei que não era para julgar, né? Não devemos julgar uns aos outros. Mas aqui temos sim orientação de julgar os de dentro, tá? Com qual tipo de julgamento? Será que é o julgamento de dizer se ele é crente ou se ele não é? Definir se vai para o céu ou se não vai? Já vimos que não é isso. Então o que é? O julgamento de Deus. A igreja deve julgar, os membros da igreja devem julgar uns aos outros com o julgamento de Deus. O julgamento definido, revelado e registrado por Deus na Bíblia para nossa obediência. Então não é que nós vamos julgar uns aos outros de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas preferências. Ah, eu vou julgar que aquele irmão é mais santo, aquele é menos santo, aquele é crente mesmo, aquele outro não é, aquele ali é melhor que esse, por isso e por aquilo. O julgamento que somos desafiados a fazer, e é nossa responsabilidade como crentes fazê-lo no seio da igreja, é o julgamento de Deus, revelado, definido e registrado. O julgamento que diz: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Final do verso 13. Quanto aos de fora, Deus os julgará. Quanto aos de dentro, o julgamento é realizado pela igreja e a sentença é definida pelo próprio Deus. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Cabe aqui um outro esclarecimento. A ideia, então, de cumprir a nossa responsabilidade, julgando uns aos outros e na identificação de crentes que estão vivendo como impuros, ou seja, na prática constante do pecado sem arrependimento, a igreja deve executar o juízo instituído por Deus, expulsar dentre vós o malfeitor. A ideia aqui não é do crente se tornar um detetive dos seus irmãos, né? Então, vou pegar meu carro, depois que o Marco sair, eu vou sair de fininho, aí eu vou andar atrás, vou ver por onde ele está indo, vou conversar com quem ele falou, vai que de repente ele está falando algumas coisas que não era para ter falado e virarmos investigadores uns dos outros. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é aquele crente que está sendo motivo de escândalo para o nome de Deus. A igreja não precisa investigar, não precisa de detetive. Aquela prática constante do pecado está escancarada para que todo mundo possa ver. Inclusive, esse irmão já foi exortado, já foi alertado, já foi confrontado com as Escrituras e ainda assim permanece nessa prática e não se arrepende. Essa é a questão aqui, certo? Nesse caso, o juízo da igreja deve ser um só. Um juízo feito à luz da revelação de Deus e a sentença também decretada por Deus: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Temos algumas aplicações com as quais nós concluímos a pregação dessa noite. Uma delas é semelhante à que nós usamos na semana passada. Apoie o processo disciplinar da sua igreja, inclusive quando ele necessita chegar à exclusão. Tá? O processo disciplinar na igreja, ou seja, o tratamento das questões de pecado dos membros da igreja,
nem sempre chega até o ponto da exclusão. Quando é que não chega ao ponto da exclusão? Evidentemente, como nós temos visto, quando, ao esforço da igreja, nós aplicando a disciplina, aquele irmão reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado e abandona o seu pecado. Tá? Quando isso acontece, não importa qual foi o pecado. Então, não chega até o ponto da exclusão. Mas quando o arrependimento não acontece, então é necessário que haja a exclusão. Tá? Já reforçamos isso no domingo passado. Mas eu não acho assim. Eu acho que pecadores não podem julgar outros pecadores. Que bom que você acha isso, que bonito o que você acha. Mas na igreja nós não fazemos o que nós achamos, mas fazemos o que temos orientação clara e específica de Deus. E é Deus quem diz: expulsai do vosso meio o malfeitor. Essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. Cabe a mim e cabe a você nos submeter e obedecermos à palavra do Senhor. Julgue sempre com o julgamento de Deus. Tá? Deus nos deu a sua palavra para que não erremos em nossas decisões, em especial naquilo que vamos fazer, como vamos interferir na vida um dos outros. A maneira de interferir na vida um dos outros é sempre seguindo as orientações da palavra de Deus. Oriente-se por ela e siga sempre o que ela diz. Fazendo isso, você não vai errar. Fazendo isso, você não vai passar pela vergonha de estar diante de Deus e na hora do seu tete a tete com Deus, do seu face a face individual com Cristo, e ele falar: por que você fez isso? Você fala: mas eu pensei que era assim. Mas eu gostava assim. Mas eu vi um irmão que tinha feito desse jeito. Meu pai disse que era. Minha mãe falou. Você vai poder dizer capítulo, versículo e livro. Senhor, eu fiz isso, eu exortei o meu irmão quando ele estava em pecado, porque o Senhor me disse que era isso que eu deveria fazer. Eu apoiei, eu votei sim na exclusão daquela pessoa da igreja, porque ele não se arrependeu, não abandonou os seus pecados, e o Senhor me disse que eu deveria fazer assim. Então oriente-se sempre pelo julgamento de Deus e não pelo seu julgamento. Se eu gosto da pessoa, se eu não gosto, isso é indiferente, tá? Mas sim o julgamento da palavra, que vem da palavra do Senhor. Por fim, obedecer a Deus é uma demonstração de amor, em especial nesse contexto em que é necessária a exclusão de um membro. Muitas vezes Deus usará a exclusão de um membro da igreja para tratar e trazer de volta essa pessoa para a comunhão, para afastar essa pessoa do pecado. Então, ame os seus irmãos, demonstre amor, agindo em obediência ao que a palavra de Deus nos diz no contexto da exclusão. E no contexto da sua prática de vida, do seu relacionamento com essas pessoas. Rapaz, eu fiquei sabendo que você foi excluído lá da igreja porque você está naquele relacionamento assim, que envolve questão sexual, você não quis se arrepender, você não quis deixar, os irmãos excluíram você, mas conte comigo, eu estou aqui, vim para a gente tomar um café e a gente conversar. Rapaz, aqueles crentes lá da nossa igreja, hein? Que coisa! Tá? Cuidado com isso, irmãos. Cuidado para você não se ver lutando contra Deus. Pensando fazer o bem, estará atraindo da parte de Deus maldição sobre a sua própria vida, agindo com falta de amor para com aquela pessoa que você deve manter distância e não se associar, para que ele perceba, para que ele sinta o peso de quão longe de Deus ele está, sinta saudades da bendita comunhão com os crentes fiéis a Deus, e assim Deus use isso como instrumento para trazê-lo de volta, como muitas vezes já tem acontecido.
Então, que Deus nos ajude a obedecer a sua palavra e fazer o que Ele nos diz. Amém? Vamos orar. Vou pedir que você curve sua cabeça, nós chegamos ao final do nosso culto, vamos encerrar com uma palavra de oração. E enquanto nós oramos, converse com Deus. Deixe Deus trabalhar e tratar no seu coração e na sua mente, te ajudando a entender que temos orientação na palavra de Deus para todo tipo de crise dentro da sua igreja. Pedindo misericórdia de Deus para que não nos precipitemos, para que não hajamos da maneira que preferimos ou da maneira que pensamos que pode ajudar mais, mas que sejamos irmãos e irmãs fiéis, leais ao Senhor, gerenciando a igreja de Deus à luz da orientação do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Também cuide do seu próprio coração. Se você tem dado abertura para o pecado se instalar na sua vida, ore a Deus. Lembre que o Espírito de Deus habita nesse seu corpo mortal. O corpo vai morrer, vai se desfazer, o corpo que você tem hoje em dia. Mas enquanto você está usando esse corpo, enquanto você não recebe o novo corpo celestial na presença do Senhor, você deve honrar o nome de Cristo com o uso desse corpo, produzindo frutos de justiça para a glória de Deus. E o Espírito de Deus que habita em você te capacita a abandonar o pecado, a confessar o pecado a Cristo, aquele que nos perdoa de todo o pecado, nos purifica de toda a injustiça. Cuidado para não alimentar o pecado e deixar que ele tome proporção tamanha que te afaste dos caminhos do Senhor, que te leve a passar por processo de disciplina e talvez até o ponto de ser excluído da comunhão com o povo de Deus, que é muito além do que ter o seu nome tirado de um livro de membros. Como aprendemos, ser colocado numa condição onde Satanás tem liberdade para atuar na sua vida, onde as maldições do inimigo das nossas almas terão condição de te afetar, de te alcançar. Cuide da sua vida. Ore por si mesmo e pelos seus irmãos. Julgue a sua vida e a dos outros, irmãos em Cristo, os de dentro, à luz da palavra do Senhor nosso Deus. E viva para a honra e glória do Jesus maravilhoso que nos salvou. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão clara. Nos ajuda a estar prontos para obedecê-la e vivemos juntos, unidos, para a tua honra e para a tua glória. Que possamos abrir mão do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas emoções que querem lutar contra a vontade revelada do Senhor. E que possamos de fato amar, ainda que dolorosamente, os nossos irmãos, fazendo aquilo que o Senhor nos ensina, para a tua honra e para a tua glória. No nome do Senhor também clamamos as tuas bênçãos sobre a tua igreja amada, nessa semana que hoje se inicia. Nos ajuda a andarmos, Senhor, em inteireza de coração, a vivermos adorando o Senhor como aqui estamos fazendo, também dessas portas para fora. E que o nome de Cristo seja glorificado através da nossa maneira de viver neste mundo que vive em trevas. Pedimos isso, esperamos o poder, a força, a atuação de Deus, realizando isso nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, uma ótima semana e até os nossos próximos encontros, se o Senhor nos permitir.